vai gostar. Trelelê, tralala, trelelê, tralalala. Hey! Bom dia, crianças! Hoje eu resolvi contar pra vocês uma história que eu ouvi, quando eu era bem pequenininha, que a minha mãe me contava. E essa história, ela se encontra em um livro muito especial, a Bíblia, que começa com a letrinha B, Bíblia. E nesse livro tão especial, conta a história de um menino, um jovem chamado Daniel. Daniel, ele era um menino muito bom. E todos os dias Daniel falava com Deus. Ele tirava um momentinho para orar, agradecer a Deus pela sua vida, pela saúde, pelo alimento, por tudo que acontecia durante o seu dia. Daniel estava sempre conversando com Deus. E nesse lugar tinha um rei muito importante. E o rei gostava demais de Daniel, porque Daniel, ele era uma pessoa muito boa. E o rei gostava de Daniel. Por conta disso, tinha algumas pessoas naquela cidade que não gostavam de Daniel. Elas tinham inveja de Daniel, porque Daniel era uma pessoa correta, que sempre fazia o bem. E o rei gostava dele. Então, essas pessoas aqui começaram a planejar um plano para pegar Daniel. Só que Daniel, ele não cometia erros. Ele era uma pessoa muito correta. Então, eles resolveram inventar uma mentira para o rei. Foram lá onde estava o rei e disseram: Rei, você precisa criar uma lei onde as pessoas não poderão adorar a Deus. Durante 30 dias, elas não podem adorar a Deus, só podem adorar a você. O rei, não entendendo as intenções daqueles homens, ele criou essa lei. E na lei dizia que se durante 30 dias alguém orasse, falasse com Deus, seria lançado dentro da cova dos leões. Que perigo! Então, assim foi. Só que Daniel amava muito a Deus. E Daniel não ia parar de falar com Deus. Então, como todos os dias, Daniel foi para o seu quarto, se ajoelhou perto da cama e começou a adorar a Deus, falar com Deus, agradecer pelo seu dia. Então, aqueles homens começaram a olhar para Daniel na janela. E aí eles começaram a ver que Daniel estava orando. Eles correram rápido e foram avisar o rei. Rei, o Daniel desobedeceu a sua lei. Quando o rei soube que era Daniel, que tudo fazia parte de um plano, o rei ficou muito triste, porque agora ele ia ter que lançar Daniel na cova dos leões. E assim ele teve que fazer. Mas antes disso ele disse: Daniel, eu espero que o seu Deus lhe livre do leão. Jogaram o coitadinho do Daniel dentro da cova dos leões. Só que aí, quando Daniel chegou na cova dos leões, o Daniel começou a orar. Deus enviou um anjo bem poderoso. E esse anjo protegeu Daniel. Então Deus protegeu Daniel. E o leão, em vez de comer o Daniel, foi amiguinho de Daniel. Isso porque Deus, ele é muito poderoso. Deus protegeu Daniel. E por conta disso, todo mundo ficou admirado. E todos eles ficaram: uau, como o Deus de Daniel é poderoso. Protegeu ele do leão. Essa história eu ouvi quando eu era criança. E eu sei que o papai e a mamãe também ouviram muitas histórias quando eles eram crianças. E eu quero que agora todo mundo se junte na sala e vamos conversar, contar histórias. E aí, papai e mamãe, conta uma história para o seu filho de quando você era criança, as histórias que a sua mãe, que a sua avó lhe contava. Vamos contar para as crianças essas histórias? Pode ser a história da Chapeuzinho Vermelha, dos 3 porquinhos ou uma história bíblica. Fiquem à vontade. Conte essa história, aproveite esse momento em família e em seguida vamos fazer a nossa atividade, um desenho bem bonito da história escolhida. Uma ótima segunda-feira para vocês e até a próxima. Beijinhos!